a probabilidade de encontrar dentro de uma determinada região, eu vou usar o termo dV para isso, centrada na posição R e no instante t, isto é igual ao produto da densidade de probabilidade pelo tamanho, pelo volume dessa região. A densidade de probabilidade é o quociente entre a probabilidade que está escrita do lado esquerdo do sinal de igual e o tamanho do volume dV. Tá certo? Então foi daqui que nasceu a ideia de densidade de probabilidade. E isso é importante porque, a rigor, eu não posso falar da probabilidade de encontrar uma partícula quântica numa determinada posição R e num determinado instante t. Essa probabilidade seria sempre nula. Porque se uma partícula pode ocupar um conjunto infinito de posições, se eu for determinar a frequência relativa com que cada uma dessas posições comparece nas medidas feitas de posição, isso vai dar zero. Eu tenho um conjunto infinito, não enumerável de posições e, portanto, a frequência relativa de cada uma é zero. Por isso que eu tenho que fazer esse truque, né, de imaginar uma pequena região em torno da posição R e contabilizar quantas vezes eu conto a presença dessa partícula dentro daquela região. Uma característica que vai tornar a análise a discussão sobre a função de onda quântica um pouco mais complexa do que a discussão sobre as funções de onda convencionais, clássicas, é o fato de que a função de onda quântica tem duas partes. E essas duas partes, uma maneira da gente lidar de forma sintética com essas duas partes, é considerar que essas duas partes juntas compõem um objeto matemático que é um número complexo. E eu junto os dois pedaços assim. É um pedaço real mais I vezes um pedaço imaginário. O módulo de π é a raiz quadrada de π real ao quadrado mais π imaginário ao quadrado. Vale a pena relembrar uma terminologia que eu estou usando aqui, que é a terminologia usual desse ramo da matemática. A parte imaginária da função de onda é um número real. Cuidado, muitas vezes o aluno imagina, né, que ele acha que quando eu me refiro à parte imaginária da função de onda eu estou incluindo o I nessa parada. Não. Parte imaginária é aquilo que multiplica o I. Tá? E é isso aqui, então, que vai dar origem à densidade de probabilidade quando eu tomar o seu quadrado. Isto aqui é chamado, então, o módulo da função de onda. A conexão que existe entre o objeto matemático altamente abstrato, que é a função de onda, e a realidade concreta está dada através dessa relação. Né? A conexão se faz através da densidade de probabilidade e da probabilidade, portanto. Né? Por causa disso, veja você que uma vez que eu consiga fazer uma experiência e a partir dessa experiência obter quem é a probabilidade de alguma coisa acontecer e a partir disso a densidade de probabilidade, eu não posso com isso determinar de maneira unívoca qual é a função de onda, porque ela só comparece aqui através do seu módulo ao quadrado. Então, se a função de onda ψ1 de R e t descreve um fenômeno que eu esteja observando, a função de onda ψ2 que seja igual a menos ψ1 também descreve a mesma coisa, porque o módulo ao quadrado das duas é igual. Então, a função de onda ela não é univocamente determinada a partir do resultado experimental, certo? De fato, como é um objeto complexo, eu acabo de mencionar isso, eu posso multiplicar uma função de onda adequada para descrever uma experiência por qualquer número complexo de módulo 1, que eu continuo tendo a mesma descrição. O número complexo de módulo 1, nós costumamos representar na forma exponencial. Se eu tenho E elevado a I θ, onde θ é um número real, então o módulo deste objeto será sempre 1. Então, dada uma função de onda que descreve um resultado experimental que eu obtenha, se eu pegar essa função de onda e multiplicar por E elevado a I θ, qualquer que seja θ real, a função de onda que eu obtenho como consequência dessa multiplicação descreve igualmente o resultado experimental, mostrando a você
que não existe uma determinação não ambígua da função de onda partindo do resultado experimental. Ao contrário das ondas clássicas às quais estamos acostumados, a função de onda, ou quando eu falo da função de onda, eu não estou visualizando nada oscilando. Esse é um objeto puramente abstrato. Ao contrário, por exemplo, da função de onda que descreve ondas transversais numa corda. A função de onda que descreve ondas transversais numa corda, ela tem uma realidade física que é o deslocamento sofrido por um ponto da corda ao longo do processo de propagação e, portanto, tem alguma coisa oscilando. São os pontos da corda que estão oscilando para cima e para baixo. Quando eu falo da onda eletromagnética, tem alguma coisa oscilando. É o campo elétrico que está oscilando, né, em cada ponto do espaço. Quando eu falo da função de onda quântica, eu não estou vendo nada oscilar, não tem nada oscilando. Quem está oscilando, entre aspas, é um objeto matemático, que não tem nenhuma conexão direta com a realidade concreta. A conexão entre a função de onda e a realidade concreta é dada através de um procedimento altamente indireto, que é, pegue a função de onda, pegue o módulo, eleve ao quadrado. Isto é a densidade de probabilidade. Este fato talvez seja aquele que torna a introdução à mecânica quântica é a coisa mais complicada da gente absorver, da gente entender. Se eu conheço a função de onda, se eu conheço uma função de onda, eu posso fazer previsões. E afinal de contas, é para isso que a gente constrói teorias científicas, né? É para que a gente possa fazer previsões e confrontar essa previsão com o resultado experimental. Só que as previsões que eu consigo fazer com a função de onda quântica não são previsões determinísticas, no sentido de que, se eu conheço a função de onda, psi de R e T, eu sou incapaz de dizer, no instante T, em que posição R está a partícula por ela descrita. Não existe, eu sou incapaz de fazer isso. Eu sou incapaz de fazer isso não por um problema técnico, mas por um problema de fundamento, de princípio. Em princípio, eu não sou capaz de fazer isso. No princípio da incerteza vai dizer para a gente, vai mostrar para a gente quais são os limites os limites que a mecânica quântica impõe às previsões sobre resultados experimentais. A mecânica quântica só pode prever resultados de forma probabilística. E é por isso que a conexão entre o objeto que descreve o sistema quântico e a função de onda e a realidade se dá através de uma densidade de probabilidade. Imagine que eu lhe diga que um certo sistema físico está sendo descrito num certo instante t por uma função de onda que tem esta cara. Eu estou falando de um sistema unidimensional, só para simplificar a matemática. Se esta é a função de onda associada a um sistema físico num determinado instante t, me responda, em qual região do espaço vai ser mais provável eu encontrar essa partícula nesse instante se eu fizer uma medida para determinar onde é que ele está? Uma maneira da gente fazer isso é a gente relembrar que a probabilidade de encontrar um objeto numa certa região em torno de uma posição está associada à densidade de probabilidade. A densidade de probabilidade está associada ao quadrado da função de onda. Então eu poderia, como primeiro estágio, imaginar como é que vai ser o quadrado dessa função de onda. O quadrado dessa função de onda vai ser uma coisa assim. O fato desses dois, do máximo e do mínimo, serem simétricos, faz com que, ao tomar o quadrado, o resultado seja o mesmo. Então você está vendo que existem dois pontos nas vizinhanças dos quais a probabilidade de eu encontrar essa partícula vai ser a maior possível. Eu posso dizer isso de outra maneira. Existem dois pontos que estão associados a máximos da densidade de probabilidade. Então, se eu fizer uma medida da posição dessa partícula no instante representado, vai ser mais provável encontrá-la nas vizinhanças deste ou nas vizinhanças deste. E vai ser menos provável encontrá-la onde? Perto da origem. E eu queria mesmo que você falasse na origem, porque, toma cuidado, eu já mencionei, a probabilidade de eu encontrar a partícula num ponto especificado será sempre zero. Perto da origem, a probabilidade vai ser mínima.
né? Isso está associado ao fato de que a densidade de probabilidade é zero, naquele ponto. Se eu perguntar qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula nesta posição aqui, precisamente nesta posição, zero. Porque precisamente nesta posição implica em eu considerar um tamanho de região em torno daquela posição, um dV nulo. E um dV nulo multiplicado por qualquer densidade de probabilidade dá uma probabilidade nula. Tá certo? Este é um erro conceitual muito frequente. O descritor de um sistema clássico é o vetor posição. Esse é o descritor de um sistema clássico. Eu estou pensando num sistema clássico que é uma partícula. E se eu tiver um sistema mais complicado? Bom, se eu tiver um sistema mais complicado, aí eu terei mais de um descritor associado a cada estado do sistema, mas esses descritores vão ter todos a mesma natureza. Por exemplo, um corpo rígido, os descritores podem ser o vetor posição do centro de massa e os ângulos, né, que esse corpo rígido faz com um conjunto de eixos previamente especificado. Esses são os descritores da mecânica clássica. Né? Uma vez conhecidos os descritores, eu sei exatamente como está o sistema. Veja que é como está. Né? E é isso que eu quero para um descritor, é isso que eu preciso para um descritor. Qual é o descritor no eletromagnetismo? É o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico é o descritor de uma onda eletromagnética. Se eu sei como é o vetor campo elétrico, eu sei descrever completamente uma onda eletromagnética. Nesse estágio em que nós estamos, eu estou apresentando a você qual é o descritor da mecânica quântica, é a função de onda. Eu vou precisar, em algum momento, propor uma equação de movimento para aquele descritor. Tá certo? Uma vez feito isso, eu terei completo cenário de uma teoria física, que aí então vai ser testada na experiência para ver se ela funciona ou não. Ainda a título de exemplo, né? Imagine que eu tenha o seguinte descritor para um nêutron em alguma situação aqui. Então, num determinado instante, aqui está o descritor que descreve quanticamente um nêutron. E aqui eu tenho identificadas 3 posições, x de A, x de B, x de C. Perto de qual dessas 3 posições vai ser mais provável eu encontrar o nêutron se eu fizer uma medida da sua posição? Eu poderia ter feito a mesma construção que eu fiz aqui em cima. A partir da função de onda, eu desenho a densidade de probabilidade, que é isso aqui elevado ao quadrado. Quando eu fizer isso, eu não vou ter mais nada aqui para baixo, não é verdade? Tudo isso aqui vai estar para cima. E aí a gente vê claramente que a densidade de probabilidade será máxima neste ponto, em xc. Então, a região onde vai ser mais provável encontrar o nêutron é a região próxima ou em torno do ponto xc. Existe alguma posição na qual seja zero a probabilidade de encontrar o nêutron? Qualquer uma. A probabilidade de encontrar o nêutron em qualquer posição bem definida é zero. A densidade de probabilidade de encontrar o nêutron em algumas posições é zero, em outras não.